Agora, meu irmão, pra gente começar essa retrospectiva do Santos, não tem como a gente começar a retrospectiva do Santos sem falar do contrato do Neymar, da vinda do Neymar, né? Então eu queria que você fizesse uma avaliação da vinda do Neymar pro Santos. Primeiro, se valeu a pena, se não valeu a pena, levando em consideração finanças, coisas dentro de campo e também o merchandising que foi tanto falado que ele traz pro Santos. Pro Rodolfo, Neymar vilão ou vítima? Nenhum dos dois. Acho que nenhum dos dois, cara. Sim, o Neymar não tem culpa do que pagaram pra ele. Assim, ele pede o que ele acha que na verdade, o pai dele pede o que acha que vale e você paga ou não. O Santos optou pagar, naquela época, no primeiro semestre, equivalente a tudo que o Santos devia pro Neymar, um salário maior do que o Vini Júnior ganha no Real Madrid. Para um time numa crise financeira brutal vindo de uma Série B. Isso é pra mim, assim, um dos maiores escândalos da história do Santos do ponto de vista financeiro. Uma loucura o que fizeram com relação ao Neymar. Uma loucura completa, financeira. Só que assim, ela vai ficar muito evidente, eu imagino, no balanço que ainda não saiu. Então, o balanço, a gente tá gravando isso aqui no dia 11 de dezembro. Eu imagino que o balanço só vai sair lá pra fevereiro. O que saiu é um balancete dos 3 primeiros trimestres até setembro com 120 milhões de déficit. Só nos primeiros 9 meses, assim. 120 milhões de déficit nos primeiros 9 meses do ano. Eu prefiro esperar o balanço, por quê? Porque pode ser que o balanço amenize um pouco esses números, porque no último trimestre é onde cai a receita de Campeonato Brasileiro. Que o Santos teve uma 13ª colocação. O Santos, e além de tudo, o Santos foi muito exibido pela Globo. O time que mais foi exibido pela Globo no ano. Isso faz com que o Santos galgue alguns degraus com relação ao que tem para receber. Vindo essa receita, fechando o balanço, a gente vai entender o tamanho do rombo. Mas, considerando o quanto o Neymar esportivamente trouxe ao time durante o ano, com relação ao que ele ganhou, foi um péssimo negócio. Para mim, o pior custo-benefício da história do futebol brasileiro. Ponto. Não tem nada além disso. Só que tem uma coisa também. Ele trouxe, de fato, receitas. E eu acho que ele também, a parte também não é culpa dele. Porque eu acho que o Neymar, por exemplo, poderia ter trazido muito mais receitas ao Santos se o departamento de marketing do Santos fosse minimamente competente. Que não é. Quer um exemplo? O Vasco acaba de assinar um contrato com a Nike de 250 milhões de reais por 7 anos. 35 milhões ano garantido. O Vasco sai de um contrato com a Capa, que ele ganhava 700 mil garantido, para ir para um contrato de 35 milhões ano. A gente está falando de quantas vezes mais? Muitas. Mais de 30 vezes mais, 40 vezes mais. Eu sei que o Vasco tem a 5ª maior torcida do Brasil, tem mais torcedores que o Santos, mas o Santos tem o Neymar. O Santos tem uma penetração, teve uma audiência esse ano incomparável com a do Vasco. E o Santos soube explorar muito pouco isso. E aí não é culpa do Neymar. Ele chega, o que o clube vai retornar, vai fazer com que a presença dele seja trazida em termos de dinheiro, aí é o clube que tem que trabalhar. Porque a gente fala, mas o Santos virou a página do TikTok dos times brasileiros mais seguida. É verdade. As redes sociais do Santos foi a que ganhou mais seguidor em 2025. Tudo isso é verdade. O Santos teve mais views, tá, mas beleza, a gente tá falando de tudo, mas o que isso trouxe de dinheiro? Porque não importa o Santos ter a maior rede do TikTok do mundo se isso não trouxer receita, isso não significa nada. O que você tem que fazer isso é trazer receita. E um time que termina os primeiros 9 meses do ano com 120 milhões de déficit, né? E muito desse déficit por conta desse valor brutal. A gente tá falando de um contrato, se você considerar, porque o primeiro semestre não tem esse contrato de margem, ele continua valendo, mas não tem mínimo garantido. Então, era um salário de 21 que deve sair para 4,5 para o segundo semestre. Se você considerar tudo que o Neymar tem direito de ganhar em 2025, a conta chega perto de 150 milhões de reais. Nossa. Que clube tem condição de pagar 150 milhões de reais para um jogador no futebol brasileiro, fora o Flamengo e o Palmeiras, se fizer esse tipo de loucura? Absolutamente nenhum. O Santos não tinha condição de fazer isso, a não ser que tivesse, pelo menos empatasse o jogo. Trouxemos 150 milhões de receitas a mais. Isso a gente só vai confirmar no balanço final. Então, assim, eu prefiro ter a cautela, porque senão eu posso detonar aqui agora e aí chegar no balanço e falar, puta, não é bem assim. Eu prefiro olhar o balanço e esperar, inclusive, especialistas muito melhores do que eu falar sobre isso, para depois comentar com um pouco mais de propriedade. Agora, do ponto de vista esportivo, um cara que nas fases finais do Campeonato Paulista se lesiona. Um cara que
Então, o Santos foi eliminado, ele com ele no banco, fingindo que jogava, lembra? Por pedido do Caixinha, ficou lá e não entrou, não tinha condição nenhuma de jogar. Então, no momento importante ali que o Santos poderia ter vencido um título, ele não estava disponível. Beleza, é lesão, faz parte. Ele veio de anos sem jogar, era meio que esperado. E tudo isso pra mim estaria na conta se a grana pagada a ele fosse civilizada, assim. Tipo, ele ganha um puta no salário porque é o Neymar. O cara tá ganhando 3 milhões por mês. O cara se machucou, beleza. Agora o cara tá ganhando 21 milha. Aí, irmão, assim, eu não consigo levar isso numa puta boa, assim, sabe? Então, tem essa questão. O Campeonato Brasileiro dele foi muito fraco. A gente tá falando, assim, de um desempenho do Neymar de 2 assistências no Campeonato Brasileiro. É muito pouco pra ele. 2 assistências. O Guilherme, nos últimos 4 jogos, deu 5. O Guilherme tá saindo do Santos com fama de bagre. Nos últimos 4 jogos, deu 5 assistências. O Neymar fez 2 assistências no campeonato inteiro. Caraca. O Neymar fez 8 gols no campeonato. Desses 8 gols, 6 foram contra os 2 últimos colocados. E desses 6, 4, mais da metade, foi contra esses times já rebaixados. Já afundados, não brigando por nada no campeonato. Só cumprindo tabela. Né? Só cumprindo tabela. Então, assim, o Campeonato Brasileiro do Neymar foi uma merda. Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. O Campeonato Brasileiro dele, o recorde final, é uma bosta. É que assim, a torcida vai se apegar. Ele tava sem o menisco lá, com uma lesão no joelho, salvou o time, etc. O que também não deixa de ser verdade. Depois do jogo contra o Flamengo, que ele faz aquele mise-en-scène todo, o que rola muito ali, né? Ele volta, ele apanha muito da imprensa, vem pro jogo contra o Palmeiras e você já via um Neymar diferente de cabeça no jogo contra o Palmeiras. O Neymar tentando se associar um pouco mais com os companheiros, o cara errava, ele tentava levantar a bola do cara em vez de assassinar o cara dentro de campo, igual aconteceu no Maracanã. Ele começa a tentar ser um líder positivo e mais. Ele começa a entender que o corpo dele não permite que ele faça aquele jogo pra ele, que ou ele joga pra equipe ou ele não vai conseguir mais jogar. Ele começa a soltar a bola mais rápido, o que faz com que nesses últimos jogos o Santos não sofra tantos contra-ataques com perdas de bola do Neymar. Aí ele tá decidindo o jogo contra o Mirassol, faz aquele pênalti bobo, absolutamente bobo no Reinaldo. O Santos empata aquele dia. Aí ele não vai pro jogo de Porto Alegre, que é o jogo, pra mim, mais importante do Santos no ano. Aquele gol do Barreal, que ali muda o contexto do campeonato, né? Ele não estava, o Santos não joga nada aquele dia, o Guilherme entra e o próprio Barreal entra no segundo tempo, muda um jogo, o Santos empata, sendo massacrado pelo Internacional no Beira-Rio aquele dia, e o Santos volta vivo contra esses 3 adversários que já se sabia. 2 rebaixados e 1 que cumpriria a tabela na última rodada e traria os reservas. Esse era o cenário. Então você via ali 9 pontos para ganhar os 9. Primeiro jogo contra o Sport, ele faz um importante gol, numa bela assistência do Guilherme, aquele gol que abre o placar, faz o gol, joga bem, contra o pior time, um dos piores times da história da Série A do Campeonato Brasileiro em pontos, assim. Talvez seja o segundo. Eu tenho que pegar a lista dos piores, mas certamente top 5 de pior. Teve um América de Natal que foi o América de Natal foi o pior, que o São Paulo é campeão no ano. Então, 2007. Então, teve, mas não sei, talvez seja com certeza um dos piores times da Série A de todos os tempos. Aí beleza. Aí ele sofre contra o Mirassol, ele sofre a lesão no joelho, né? Aí ele fica fora contra o Inter, joga esse jogo. O pessoal falando que era no sacrifício, aí fica essa coisa, sacrifício não é. Ele dá uma entrevista dizendo que não colocaria a carreira dele em jogo. Se ele não colocou a carreira dele em jogo, não é sacrifício. Sacrifício é quando você sacrifica alguma coisa, né? O Neto cravou, inclusive, que ele não voltaria mais em 25. Exatamente. O GE também, eu comentei sobre isso, dando os créditos aos colegas, eu não tinha essa informação, mas comentei sobre isso. Mas enfim, com o joelho comprometido, ele decide um jogo que era um jogo de um nível absolutamente mais baixo. Aí ele vai pro jogo contra o Juventude. O jogo contra o Juventude, ele faz um primeiro tempo bom, num time jogando mal. Eu achei que ele jogou bem no primeiro tempo, ele tomou decisões corretas, o time estava muito mal. E no segundo tempo parecia que ele estava mal, que ele tinha voltado mal, e ele decide com 3 gols, um gol de pênalti, mais 2 gols bem importantes. Mas de novo, né? Assim, contra um adversário já rebaixado, cujo craque é um jogador de 45 anos, que é o Nenê, que é amigo dele, inclusive. Tipo, então assim, beleza, o Santos poderia ter
Eu fico pensando, se fosse o Lautaro no lugar do Neymar, é bem provável que o Santos teria caído. Bem provável. Né? Então, assim, não dá pra tirar os méritos do que ele fez nesses 2 jogos. Ele jogou pra caramba, ele fez o que ele tinha que fazer, fez o que um líder tem que fazer, fez o que um capitão tem que fazer, jogou bem, foi lá, decidiu, não importa o nível do adversário. E depois, no jogo contra o Cruzeiro, ele não teve uma atuação exuberante, que ficou mais ali nos pés do próprio Guilherme e do Tassiano, que foi o artilheiro do dia, mas ele ajudou ali, o time deu um passe lindo pro Igor Vinícius no segundo gol do Tassiano e tal, um passe que eu não sei se alguém da seleção brasileira tem capacidade de fazer, qualidade técnica para fazer. Mas aí, por exemplo, nesse segundo tempo, um jogo já 2-3-0, tranquilo e tal, você vê que ele tem algumas jogadas de partir para cima do adversário no mano a mano, e ele foi engolido em todas. Ele não consegue. O lance dele, hoje o jogo dele é tapa. E no tapa, na antevisão que ele tem com relação... Não é que ele vai bem, ele vai melhor que todo mundo. Ele é muito diferente. É muito diferente. Só que aí o que acontece? Termina a temporada, ele faz aquela coisa sozinho lá de... Né? Eu não gosto muito disso. O time foi embora, ele ficou ali rodando a camisa sozinho com a torcida, como tipo, fica uma mensagem como eu salvei essa porra aqui. E não foi, né, cara? Assim, o melhor aproveitamento do Santos, o jogador cujo melhor aproveitamento que tem no Santos é o William Arão, cara. Esse cara, pra mim, é o cara que bizarro, né? É o cara que muda o time. Quando ele aparece como titular, o Santos passa a ter um aproveitamento completamente diferente, porque passa a ter uma solidez tática defensiva muito mais forte. William Lesão, que a torcida até falou, e aí virou o William Arão, que a gente conhece. Faz todos os balanços do meio. Faz, cara. Ele cobre os buracos de uma maneira impressionante, assim. Muito certo. Ele não se mata em campo, mas ele tá sempre na hora certa. Então isso, e pô, tem uma bela saída de passe, simples, não é um cara de drible, não, é um cara de jogo simples, um cara que joga com a cabeça erguida, muito líder dentro de campo, um cara importante, assim, você via ali nos bastidores da Santos TV que ele exercia uma parada de liderança dentro do vestiário também, um cara muito campeão pelo Flamengo também, mega respeitado, mas o segundo melhor aproveitamento do Santos é com o Neymar. A única coisa é que assim, o Neymar sem o William Arão, o aproveitamento dele é um pouco mais de 30% de aproveitamento de rebaixado. Então assim, ele teve uma importância muito grande nessa reta final que ajudou demais a salvar o Santos. De novo, qualquer outro jogador no lugar dele, talvez muito provavelmente não teria feito o que ele fez, e o Santos hoje estaria na segunda divisão. Mas isso não corrige o fato do Campeonato Brasileiro dele ter sido muito ruim, números péssimos, não corrige o fato de que o custo-benefício foi muito ruim, para mim o pior da história, e que não corrige o fato das narrativas, né? Porque agora a narrativa é isso, é tipo assim, pô, eu salvei, como se o ano tivesse sido bom pra caramba, como se ele tivesse feito saiu por cima, tá ligado? Tipo, mas na verdade não. Quando a gente olha pro ano inteiro, pra mim o desempenho ficou mas muito aquém do que muita gente imaginava. Eu, assim, imaginei que pudesse ser abaixo, mas não imaginei que fosse ser tão abaixo igual foi.